Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje, com os principais momentos, não apenas das sessões dos dias 27 e 28 de novembro de 2019, mas também vamos abordar as sessões dos dias 20 e 21. Pois é, Gisele, por que essa grande extensão de abordagem no nosso programa de hoje? É porque desde o dia 20, com 2 sessões plenárias naquela quarta-feira, na sessão do dia 21, quinta-feira, e na quarta e quinta desta semana, o julgamento está sendo chamado de julgamento do COAF, o antigo COAF. Na verdade, começa com a Receita Federal. O que importa é o fato de que existe a necessidade de autorização judicial ou não para a divulgação de dados sigilosos, dados fiscais e dados bancários. Decisão importante tomada essa semana. Extremamente importante, resultado aí saiu após 5 sessões dedicadas ao julgamento dessa questão discutida num recurso extraordinário com repercussão geral. Bom, o Supremo acabou entendendo pela possibilidade do compartilhamento, já adiantando aqui o resultado, sem necessidade de prévia autorização judicial. Então, de acordo com a decisão da Corte Suprema do país, tanto o Banco Central quanto a Receita Federal, a Unidade de Inteligência Financeira, que é o antigo COAF, eles podem repassar informações para os órgãos que são órgãos que se destinam a fazer a persecução penal. E o que é essa persecução penal? A persecução penal é a investigação, porque quando esses órgãos eles apuram, fazem as análises dos correntistas ou dos dados bancários, em algumas situações é possível que haja algum tipo de atipicidade naquelas movimentações. Uma movimentação que venha a não corresponder com a declaração de renda que normalmente é feita. Então, dependendo da apuração que é feita, os órgãos eles informam tanto para a autoridade policial, ou seja, para o delegado, também podendo informar para o Ministério Público. Essas informações que são consideradas como informações atípicas, porque sugerem ali a possível prática de um ilícito penal. E com essas informações, tanto a polícia quanto o Ministério Público fazem as devidas investigações para, verificando ser o caso de propor uma ação penal, darem início, então, a um processo criminal contra determinada pessoa que está sendo ali acusada de ter praticado, normalmente, crimes financeiros, crimes tributários, em que o rastreamento do dinheiro é extremamente importante, Cadu. Vamos, portanto, conferir desde o início. Hoje o nosso programa estava justamente com essa característica relacionada ao fato de que estamos indo um pouquinho antes no tempo. O recurso extraordinário, ele teve o julgamento iniciado na sessão extraordinária da manhã da quarta-feira da semana passada, como dissemos já, dia 20 de novembro. Foi com o relatório do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, as sustentações orais e o voto do relator, o ministro Dias Toffoli. Nós vamos rever na reportagem de Evne Araújo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os dados emitidos pelo antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, chegam ao Ministério Público Federal sem detalhamento. E, por isso, o envio não pode ser considerado quebra de sigilo de investigados. Os relatórios de inteligência financeira, os denominados RIFs, não constituem meios de prova. Não constituem meios de prova. Assim, considerados isoladamente. Imaginem, Vossas Excelências, são 15 mil comunicações diárias. São 494 mil comunicações que nós temos registradas aqui, em média, 414.911 comunicações feitas pelo COAF em 2018. Se nós tivermos que submeter à apreciação judicial cada uma dessas atividades, primeiro, o judiciário não terá condições de suportar essa pletora de controle prévio de informações. O Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, entidade interessada no tema, discordou do posicionamento da PGR. Para o IBCCRIM, os relatórios de inteligência financeira possuem sim informações fiscais com detalhes suficientes para violar sigilos previstos na Constituição Federal. Se dados tributários forem encaminhados sem o controle jurisdicional, dados concretos, como foram mencionados, dados de extratos bancários, por exemplo, haverá, nesse caso, mesmo que haja um compartilhamento
ou uma transferência dessas informações da vida privada ao Ministério Público, uma situação de verdadeira quebra do sigilo que a lei estabeleceu. O relator da ação, ministro Dias Toffoli, lembrou que a maior parte das ações penais utiliza apenas dados globais da Unidade de Inteligência Financeira e não tiveram investigações suspensas. É importante destacar que o presente julgamento trata do uso de importantes ferramentas de combate à corrupção, à sonegação fiscal e às ações da rede de crime organizado domésticas e transnacionais, mas trata também da necessidade imperiosa de que elas sejam acompanhadas pelo respeito à lei e à Constituição pelos agentes de investigação do Estado no compartilhamento de informações. Lembrando que naquela quarta-feira, dia 20, tivemos sessão pela manhã e à tarde. E a apresentação do voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, relator do processo, foi suspensa ao final da sessão da manhã para continuidade no mesmo dia na sessão da tarde da quarta-feira, dia 20 de novembro. A repórter Carla Lucena acompanhou e vamos rever a reportagem que ainda dá outras informações sobre o que estava em julgamento. No centro do debate no plenário, os relatórios fiscais da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF. Ela substituiu o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras. Na prática, a UIF recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atos ilícitos. Depois, a unidade comunica às autoridades competentes para, a partir daí, abrir procedimentos. O Ministério Público recebia os dados gerais de movimentações suspeitas de forma administrativa e sem pedir o aval do Judiciário. O compartilhamento e as ações penais que usavam essas informações estão suspensas desde julho por decisão do ministro Dias Toffoli. Nessa quarta, ele defendeu que os dados são sigilosos e a determinação não restringiu o trabalho da UIF. Em nenhum momento a decisão tomada por mim impediu esses vasos comunicantes. Jamais. Só pessoas mal intencionadas para fazer tal leitura. Só pessoas que não respeitam as instituições. O ministro também disse que não cabe à unidade acessar extratos bancários e fornecer informações mais aprofundadas. A UIF brasileira, o antigo COAF, não tem nenhum poder persecutório ou investigatório. É agência de inteligência. Alguém já viu aqui relatório da ABIN como prova? Relatório de inteligência. É uma agência brasileira de inteligência. Aquilo não pode ser utilizado como prova. Ela somente recebe informações. Ela não requer informações. Então, ao receber um alerta, ela não pede o extrato da conta bancária. Se isso foi feito em algum momento no passado, ela descumpriu o seu próprio proceder. Por fim, votou pela possibilidade da unidade de inteligência compartilhar os dados, porque eles não podem ser usados como provas. No caso da Receita Federal, apenas informações gerais podem ser repassadas, sendo obrigatória a abertura de procedimento investigativo criminal pelo Ministério Público e a supervisão de um juiz. A representação pode conter a descrição das movimentações e operações consideradas suspeitas, sim, ou a descrição de fatos caracterizadores de eventual ilícito, inclusive o detalhamento desses fatos, mas não com as informações globais, mas não os documentos sensíveis. Vamos detalhar mais um pouquinho. Vimos que o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, foi o primeiro a votar, sendo ele o relator, nesse caso que analisa a possibilidade de compartilhamento de dados fiscais e bancários para investigações criminais. O voto do relator, lembrando, ele serve de base para os votos dos demais ministros. Votos estes que ainda vamos conferir nesta edição para saber como foi fechada a questão desse julgamento, desse recurso extraordinário. Vamos rever, portanto, ainda nesta edição. Antes, vamos ver um pouco mais detalhadamente esse voto do ministro Dias Toffoli, que foi apresentado na semana passada. Na reportagem. O ministro Dias Toffoli dividiu o voto em tópicos. Sobre o compartilhamento de dados da Unidade de Inteligência, que substituiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ele disse que não há ilegalidade no repasse dessas informações.
Já no caso de documentos da Receita Federal, o acesso deve ser restrito. O ministro informou que apenas dados globais podem ser compartilhados. Extratos bancários e a declaração de imposto de renda, que o relator classificou como dados sensíveis, precisam de autorização da Justiça. Também indicou que o Ministério Público, assim que receber os relatórios do fisco, deve abrir procedimento investigativo criminal e avisar um juiz. A representação pode conter a descrição das movimentações e operações consideradas suspeitas, sim, ou a descrição de fatos caracterizadores de eventual ilícito, inclusive o detalhamento desses fatos, mas não com as informações globais, mas não os documentos sensíveis. O recurso em julgamento é do Ministério Público Federal, questionando a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou a ação em que houve compartilhamento de dados sem autorização judicial. Sobre esse ponto, o ministro determinou que o caso volte a ser analisado pelo TRF3. A decisão do STF, quando finalizados os votos, vai valer para todo o país. Bom, estamos revendo justamente os diversos momentos deste julgamento iniciado na semana passada. Esse foi o voto, analisado agora um pouco mais detalhadamente, do ministro-presidente, que é o relator do processo. Mas aqui, já adiantando algo para esclarecimento dos nossos amigos telespectadores, nós tivemos, no final do julgamento, uma mudança no voto do ministro relator. Aliás, foram 2 pontos específicos que foram tratados já nesta semana, na finalização dessa fase do julgamento. O que é que foi exatamente, Gisele? Isso, Cadu. Primeiro, eu acho importante a gente esclarecer que essa liminar que acabou sendo mencionada na reportagem, que realmente suspendeu todos aqueles compartilhamentos que estavam sendo feitos de dados específicos, ou seja, permitiu apenas o compartilhamento de dados globais, essa liminar, ao final do julgamento, ela acabou sendo revogada por conta da decisão que prevaleceu no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi pelo compartilhamento sem necessidade de uma prévia autorização judicial. E essa decisão liminar também tem muito a ver com a forma como os ministros encararam a análise desse recurso extraordinário, porque o caso concreto, ele tratou do compartilhamento de dados da Receita Federal com o Ministério Público. E aí, lá na Tribunal Regional Federal da Terceira Região, isso acabou sendo argumentado e essa ação penal foi anulada por entender que esse compartilhamento, sem ter passado por um aval, por uma autorização prévia do Poder Judiciário, seria uma prova ilícita que não poderia acontecer e por isso acabou anulando a ação penal. Por isso que o caso chegou aqui no Supremo para poder exatamente tratar dessa questão. Então, lembrando que inicialmente o recurso tratou apenas da possibilidade do compartilhamento de dados fiscais da Receita Federal com o Ministério Público ou com a autoridade policial. Mas houve aí uma sugestão do ministro Dias Toffoli em razão de tudo que está sendo discutido, já que envolve toda a questão de crimes financeiros, de lavagem de dinheiro, o próprio antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira, foi criado na Lei de Lavagem de Dinheiro, que é a Lei 9.613, e levando em consideração que esse tema também abarcava a possibilidade de compartilhamento desses outros órgãos de fiscalização, o ministro, então, achou por bem ampliar essa repercussão geral, incluindo a análise da possibilidade ou não de compartilhamento de dados da Unidade Financeira de Inteligência, Unidade de Inteligência Financeira Brasileira. Então, é importante que a gente mencione isso, até porque os demais ministros, quando forem votar, quando eles votaram, eles diferenciaram. Então, a unanimidade, eu já posso adiantar que todos entenderam que o compartilhamento de dados da Unidade de Inteligência Financeira para o Ministério Público ou para a autoridade policial, isso não fere a Constituição Federal. Foi por essa razão, inclusive, que a liminar acabou sendo revogada. Pois é, Gisele, e esse entendimento majoritário do plenário, no sentido diferente do entendido inicialmente pelo ministro relator Dias Toffoli, ele começa exatamente com o voto do ministro Alexandre de Moraes, primeiro a votar, logo na sequência, depois do voto do relator. Aconteceu exatamente na semana passada, na sessão plenária da quinta-feira, dia 21. E é exatamente o que nós vamos ver logo depois do intervalo.
Estamos de volta com o Plenárias, nesta edição que está mostrando como foi o julgamento da discussão sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários por órgãos de inteligência e controle com o Ministério Público e a Polícia. Primeiro a votar depois do relator, lembrando que no primeiro bloco vimos o voto do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes abriu divergência parcialmente na sessão plenária da quinta-feira da semana passada, dia 21. Vamos rever. Nessa quinta-feira, o único a votar foi o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que a Receita Federal pode compartilhar todos os dados de contribuintes, incluindo declarações de imposto de renda e extratos bancários. O ministro destacou que, se há indício de crime, o direito à inviolabilidade dos dados não pode prevalecer e servir de escudo para a prática de atos ilícitos. De todos os dados dos quais depende o Ministério Público para atuar. Está de mãos amarradas. Para atuar, precisa disso. Me parece aqui ir contra exatamente todo o mecanismo legal de relativização disso. O ministro também defendeu o compartilhamento dos relatórios da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF, que hoje ocupa o lugar do antigo COAF. Divergiu do relator e disse que não seria o momento de dizer que esses documentos não podem servir como provas. Me parece que não seria o caso de fixarmos desde já que, taxativamente, é meio de obtenção de prova, porque nas informações pode ter uma prova documental que foi enviada ao IFE. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta semana a discussão sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários por órgãos de inteligência e controle com o Ministério Público e a Polícia. No primeiro bloco, vimos que o julgamento foi iniciado na semana passada com o relatório e voto do ministro Dias Toffoli. Vamos rever agora como foram os votos dos ministros, criando gradativamente o entendimento da Corte sobre o tema, que foi fechado nas duas sessões desta semana. Como estava a situação do julgamento antes da retomada nesta quarta-feira, nós vamos rever na reportagem. Até o momento, 6 ministros já se manifestaram. Em relação aos relatórios financeiros produzidos pelo antigo COAF, 5 votaram a favor do compartilhamento dessas informações sem nenhuma limitação. Posicionamento diferente do relator ministro Dias Toffoli. Para essa corrente, é dever do órgão repassar os dados a partir da identificação de movimentações financeiras suspeitas. É constitucional o compartilhamento, tanto pela Unidade de Inteligência Financeira, dos relatórios de inteligência financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da íntegra do procedimento fiscalizatório que define o lançamento do tributo, com órgãos de persecução penal para fins criminais que deverão manter o sigilo dos dados. Ainda sobre o COAF, os ministros apontaram nessa quarta que a discussão não estava prevista no julgamento do recurso, que traz apenas o compartilhamento de documentos da Receita Federal. Mas o debate avançou e, para a maioria, não há necessidade de mudar a forma de atuação do COAF. Por isso, se manifestaram para derrubar a liminar de julho, que suspendeu o andamento de investigações que tinham dados do órgão. Nessas condições, admitida a licitude da prova e do meio da sua produção, não se justifica, na minha compreensão, impor qualquer tipo de condicionante ao compartilhamento de seu conteúdo. Sobre a Receita Federal, prevalece até agora a possibilidade do fisco compartilhar todos os dados de contribuintes quando há indicativo de crimes. O repasse inclui informações sigilosas, como extratos bancários e declarações de imposto de renda. Se é lícita a coleta de informações pelo fisco, e se essas mesmas informações indicam a prática de infração penal pelo contribuinte, não é incompatível com o sistema jurídico a tese por meio da qual se almeja que ao agente público seja vedado encaminhar a integralidade desses elementos à autoridade pública específica e competente para deliberar acerca da deflagração da persecução penal. Corrupção e lavagem de dinheiro não combinam com qualquer tipo de sigilo. O recurso em julgamento é do Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que anulou a condenação de casal acusado de sonegação fiscal. Sobre esse caso,
A maioria que já votou até o momento determinou o restabelecimento da pena. Pois é, e era votação até aquele momento, pois o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na quinta-feira o julgamento sobre o compartilhamento de dados bancários e fiscais com o Ministério Público e a Polícia. Vamos rever e já voltamos para analisar o alcance dessa decisão, já que ainda falta a definição da tese do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O julgamento começou no último dia 20 de novembro. Na ocasião, o MP pediu para manter o compartilhamento sem precisar de aval do Judiciário. A partir daí, os ministros debateram a constitucionalidade desse repasse de informações e os limites para ele. Sobre a Receita Federal, definiram por maioria que o MP pode acessar os documentos, inclusive dados bancários e declarações de imposto de renda. Aqui não se cogita, senhor presidente, de compartilhamento indiscriminado ou aleatório de dados bancários e fiscais entre a Receita e o Ministério Público, mas tão somente de transferência ou repasse daquela repartição para este órgão de provas relativas à sonegação fiscal de contribuintes para o efeito de promoção de sua responsabilidade penal. Não estabelecer ex ante a impossibilidade de compartilhamento no âmbito restrito da representação fiscal para fins penais de documentos como declarações de imposto de renda ou extratos bancários. Ressalvo, no entanto, que tais documentos só poderão ser objeto de compartilhamento na medida em que forem estritamente necessários para compor indícios de materialidade nas infrações apuradas. Já sobre os relatórios produzidos pelo antigo COAF, alguns ministros apontaram que o recurso não trazia essa discussão e demonstraram preocupação em expandir o tema. 4 ministros votaram por não incluir o COAF na tese de repercussão geral, que vai ser adotada em todo o país. Mostra-se, a meu ver, uma expansão inadequada juridicamente. Ademais, anoto que no ordenamento jurídico brasileiro somente se julga em sede extraordinária matéria que tenha sido objeto de pré-questionamento na instância competente e suscitada na fase processual própria. Não houve, no caso, cuidado judicial nas instâncias anteriores da questão relativa às balizas objetivas que os órgãos administrativo de fiscalização e controle, como o Fisco, o COAF e o Bacen, tivessem sido antes examinadas. Já sobre a condenação do casal paulista, ela será restabelecida por decisão da maioria dos ministros. Divergiram desse entendimento os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Há de se combater a corrupção, sim, há de se combater a corrupção em todas as modalidades existentes, mas tendo presente que em direito o meio justifica o fim, não o fim ao meio, sob pena de construirmos na praça dos 3 poderes um paredão. A inviolabilidade dos dados individuais, qualquer que seja a sua origem, a sua forma, a sua finalidade, passou a merecer proteção constitucional e não apenas legal, em virtude da referência expressa que a eles passou a fazer o inciso 12 do artigo 5º, modificando assim a posição anterior da nossa legislação. O ministro Dias Toffoli ajustou o voto para acompanhar a maioria. Nesse sentido, eu retifico, então, o meu voto para também votar no sentido de cassar o acórdão proferido para restabelecer a primeira instância. Faço ressalvas, mantenho as minhas ressalvas, mas adiro à conclusão da dota maioria. O plenário ainda decidiu pela derrubada da liminar de julho e o retorno de cerca de 900 investigações criminais que estavam suspensas. Bom, Gisele, acho que ficou bastante claro, porque já tínhamos falado antes, mas reforçou-se agora no final da reportagem, aquela questão da retificação do voto do ministro Dias Toffoli para acompanhar a maioria em determinado aspecto do processo. Também a retomada dos julgamentos que estavam sobrestados, esperando esse resultado, e mais outros pontos que nós vimos aqui, do que nós vimos agora na reportagem também e que já havíamos adiantado também antes. De qualquer maneira, esses pontos foram por maioria, faltando ainda a tese
que é uma característica dos recursos extraordinários, que é um texto que tem que ser elaborado, fechando o entendimento da Corte. Na verdade, parece simples. Não, só falta fechar uma frasezinha, não é bem assim, né? Não, não é, Cadu, porque essa tese, ela é extremamente importante, porque o Supremo, ao analisar esse caso, isso veio de um caso concreto lá de São Paulo, que passou pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, até chegar ao Supremo. Agora, a partir do momento em que esse recurso ele é reconhecido como sendo representativo de controvérsias outras existentes no país em relação ao mesmo tema, seja em razão da sua relevância jurídica, econômica, política, enfim, quando se há esse reconhecimento da repercussão geral, é preciso que se tenha, então, a definição de uma tese para direcionar os outros juízes a aplicar esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, o que falta analisar ainda é saber, por exemplo, Cadu, como é que vai ser, em que molde, né, o Ministério Público poderá ter acesso a esses dados, tanto da Receita Federal, quanto da Unidade de Inteligência Financeira, quanto do Banco Central. Será que é possível que o próprio Ministério Público requisite essas informações, ou essas informações devem ser encaminhadas diretamente por esses órgãos de fiscalização para as autoridades competentes para fazer a investigação criminal? O que a gente precisa esclarecer é que, muitas das vezes, em algumas oportunidades, as pessoas deixam de pagar tributos e isso gera um débito tributário. Esse débito tributário, ele gera um processo administrativo no âmbito da Receita Federal e isso pode gerar, inclusive, um crime tributário. Então, além da responsabilização na via administrativa, isso também pode ser levado à discussão na Justiça. E é exatamente o envio dessas informações administrativas para aquele que tem, né, a atribuição de fazer inquéritos ou de conduzir procedimentos investigatórios, é exatamente essa possibilidade que o Supremo disse que isso não precisa passar pela supervisão do Poder Judiciário, que esse envio ele deve ser feito automaticamente, embora alguns ministros não tenham votado dessa maneira, mas a decisão ela foi por maioria. A definição desta tese em repercussão geral reconhecida, você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário e, claro, os principais momentos aqui no Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.